領域展開無料空所領域展開福間水氏。Primeiro de tudo, tem duas coisas que precisamos entender para a gente se situar melhor nessa batalha. 1. Satoru Gojo tem uma habilidade chamada de Infinito. Essa habilidade é como se fosse uma espécie de barreira para ele, mas na verdade o que acontece é que qualquer ataque que é lançado nele vai sendo desacelerado quanto mais perto chega do mesmo, e assim o ataque nunca chega, pois é como se a distância entre eles fosse infinita. Claro, existem alguns jeitos de cancelar essa habilidade. E 2. Ryomen Sukuna, o rei das maldições, possuiu o corpo de Megumi Fushiguro e por isso, além das suas próprias técnicas de corte e fogo, possui também a habilidade das 10 sombras, que é a original do Megumi. Dito isso, a batalha começa com Ichiji levantando uma barreira para Gojo, enquanto Utahime performa uma dança, Gakuganji toca seu instrumento e Satoru Gojo faz sinais de mão e receita encantamentos. Tudo isso serve para que Gojo consiga extrair ao máximo sua energia amaldiçoada e assim ele lança sua técnica mais poderosa, o vazio roxo com 200% do poder. Graças à barreira de Ichiji, Sukuna só percebeu que o poder estava vindo quando já estava diante de seus olhos e teve que tomá-lo de frente. E assim começa a batalha dos mais fortes de Jujutsu Kaisen. Gojo se aproxima e fala pra maldição não entender errado, Sukuna que era o desafiante ali. Sukuna regenera o seu braço com energia amaldiçoada reversa e os dois caem na porrada. O rei das maldições executa um domínio simples ao redor de seu corpo, o que permite cancelar a técnica do ilimitado de Gojo e por isso ele consegue acertá-lo. Mas quando faz isso ele não pode usar outras habilidades, ou seja, ele só pode ir na porrada. Os dois utilizam bastante o terreno a seu favor e a batalha toma proporções gigantescas. Eles arremessam prédios um no outro e destroem a cidade. É engraçado ver como os dois estão muito confiantes e zoam um ao outro de forma sarcástica. Enquanto isso, vemos que todos os alunos de Gojo estão assistindo e comentando a luta. Eles discutem como o Sukuna está fazendo para anular o infinito e também porque os dois estão trocando soco ao invés de expandirem seu domínio. E antes que pudessem chegar a uma resposta, 領域展開 os dois ativam a expansão de domínio ao mesmo tempo, Gojo com o seu vazio ilimitado e Sukuna invoca o seu santuário malevolente. Os dois estão empatados dentro da barreira de Satoru, porém o domínio de Sukuna é um domínio sem barreira e por isso seu alcance vai além da barreira de Gojo e o destrói por fora, que é a fraqueza de um domínio. Assim, o seu domínio vence a disputa e o acerto garantido acerta o inigualável, quase arrancando seu pescoço. O professor se cura com energia amaldiçoada reversa na mesma hora, mas como ainda está dentro do domínio de Sukuna, os cortes não param, o deixando completamente ensanguentado. Ele ativa então um domínio simples para se proteger dos cortes e não para de se curar nem por um segundo, fazendo os alunos se perguntarem se sua energia não acabaria muito rápido desse jeito. Nesse momento, Gojo agarra Sukuna e a queima-roupa lança seu vermelho na maldição que é empurrada até o altar e assim destrói o santuário malevolente e causa muito dano a Sukuna. Os dois se curam e mais uma vez 領域展開 os espectadores se perguntam se o resultado não vai ser o mesmo, mas acontece que Satoru Gojo mudou as regras do seu domínio para ser mais resistente a ataques externos e assim não quebraria. Os dois voltam a trocar golpes dentro do domínio e o vilão se mostra ser tão genial quanto o herói. Ele também muda as regras do seu domínio para não funcionar mais por dentro e ficar mais forte ainda por fora. E, para não ser pego pelo domínio de Satoru Gojo, ele dá um jeito de se manter encostado no professor. Essa é uma das formas de não ser afetado pelo vazio ilimitado. E assim, pela segunda vez, Satoru Gojo perde a batalha de domínios, levando assim vários cortes mais uma vez, mas ele não desiste. Pela terceira vez, Satoru Gojo expande seu domínio. Dessa vez, ele faz seu domínio ficar enorme, ao ponto de cobrir todo o domínio de seu adversário, e então vai encolhendo até virar uma pequena esfera. Alguns minutos se passaram sem ninguém saber o que estava acontecendo dentro dessa barreira, e então, mais uma vez, ela foi destruída. Porém, dessa vez, quem levou a
melhor foi Gojo. Sua barreira foi destruída, mas nesse tempo ele causou bastante dano a Sukuna e destruiu seu santuário novamente. Os dois voltam a usar Taijutsu e Satoru Gojo está levando a vantagem, mas ele não consegue deixar de sentir que tem algo errado. Ele não entende por que Sukuna não está usando a técnica das 10 sombras, principalmente o porquê dele não invocar Mahoraga, a sombra mais poderosa que tem o poder de se adaptar a qualquer coisa. Então, pela quarta vez, os dois expandem seu domínio. Os alunos ficam esperançosos de que Gojo vai vencer e realmente, ele leva melhor mais uma vez, danificando gravemente Sukuna. Ele aproveita o embalo, com um soco lança a maldição para longe e aproveita para expandir seu domínio novamente. Sukuna reage com a mesma técnica, mas dessa vez com um atraso de 0.01 segundos, pois ele precisou parar para se curar e esse milésimo de segundo foi o suficiente para seu adversário. Sukuna foi atingido pelo vazio imensurável e perfurado no peito. À beira da derrota, ele finalmente invoca o General Divino Mahoraga. Satoru Gojo decide eliminar a sombra em um único golpe para não o deixar se adaptar à sua técnica, porém Mahoraga quebra o domínio de Gojo com um único golpe. Ele já estava adaptado ao vazio imensurável. Gojo começa a se perguntar como isso era possível e tenta trabalhar em várias hipóteses na sua cabeça. Sukuna usa esse tempo para se curar e explica para ele. Todo esse tempo, Mahoraga estava invocado dentro da alma de Megumi e as 5 vezes que ele usou a sua expansão de domínio, Megumi estava sendo afetado e Mahoraga se adaptava. Por isso, Sukuna não estava usando a técnica das 10 sombras. Gojo entende o que aconteceu e chega a uma simples conclusão. Então, quem havia se adaptado à sua técnica era Megumi e não Sukuna. Então, tudo que ele precisava fazer era expandir o seu domínio novamente e matar Mahoraga em um único hit antes que ele pudesse salvar o seu mestre. Então, ele vai ativar a sua técnica, mas leva um choque no cérebro e sangra pelo nariz. Acontece que ele não poderia mais expandir seu domínio devido à exaustão. Afinal, um feiticeiro comum só consegue usar essa técnica uma vez por batalha, e Gojo já havia usado 5 vezes, além de ter executado a técnica amaldiçoada reversa para se curar 5 vezes também. E essa também era uma técnica que exigia muito de si, ou seja, ele estava no seu limite. Com a bola toda, Sukuna diz que agora tudo que ele precisava fazer era usar o seu próprio domínio para finalizar a luta. Abre aspas. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. Adeus, ó mais forte. E no momento que expande seu domínio, o mesmo é destruído. Os menos de 10 segundos que Sukuna ficou sob o efeito do vazio imensurável foram suficientes para danificar o seu cérebro a ponto dele também não conseguir mais usar a sua expansão. Gojo dá risada de toda a situação e mete um socão na cara dele que o arrasta por alguns metros. Gojo usa os clones das sombras, mas é facilmente encontrado. Os dois tomam distância e o Gojo declara que vai matar Sukuna antes dele se adaptar totalmente à sua técnica. O herói começa a atacar usando suas técnicas do Lapso Azul, encurrala Sukuna em meio a um prédio e lança um tiro vermelho por trás de um pilar para ficar fora da visão da maldição, que recebe o golpe em cheio, mas não toma tanto dano. Porém, o plano do Gojo era outro. O vermelho deu a volta no prédio e acertou Sukuna com tudo pelas costas, e ao mesmo tempo Satoru Gojo acerta um flash negro no estômago de Sukuna, apagando o Rei das Maldições, que mais uma vez invoca Mahoraga para salvá-lo. Mahoraga já estava adaptado ao ilimitado de Gojo e consegue acertá-lo normalmente, e devido à exaustão, as feridas de Gojo estão demorando mais para se curar, e desde o começo da luta, essa é a primeira vez que tanto os alunos quanto o próprio Gojo pensam na possibilidade dele ser derrotado. Isso faz lembrar que a última vez que ele se sentiu assim foi na sua adolescência, quando perdeu para Toji Fushiguro. O herói, dessa vez, sai na porrada com Mahoraga e tem a vantagem absoluta. Ele começa a preparar sua técnica para finalizar o Shikigami, mas Sukuna logo acorda de seu desmaio e protege Mahoraga usando a Fuga do Coelho, outra das 10 sombras, fazendo o vermelho errar o alvo. A estratégia de Sukuna é proteger Mahoraga e criar aberturas para ele atacar enquanto mantém a distância de Gojo. Ele joga um extintor de incêndio para criar uma cortina de fumaça e carrega um golpe de água perfurante que acerta Gojo no exato momento que Mahoraga o acerta também e anula o seu ilimitado. Assim, ele consegue ferir o professor. Para piorar as coisas, Sukuna diz que não é mais um 2x1, mas sim um 3 versus 1 e invoca Agito, uma sombra quimera que é a fusão de outras 4 sombras. E eles partem para cima
cima usando a mesma estratégia. Sukuna fica de longe, protegendo os dois e esperando uma abertura. Ao mesmo tempo, Yuta fica inquieto e diz que vai entrar na luta para ajudar Satoru Gojo. Isso começa uma discussão entre os alunos assistindo para decidir se devem ou não interferir, mas os professores ali acalmam os nervos dos alunos, dizendo que Sukuna sabe que mesmo se vencer Gojo, ainda terá que lutar contra todos eles, então ele deve ter alguma carta na manga para isso, e caso eles vão lá, serão apenas um peso para o professor. Assim, eles resolvem confiar em Gojo. Voltando à luta, Satoru acerta um soco poderoso em Agito que se cura usando o poder de uma das sombras, e assim Gojo decide que essa quimera deve ser eliminada primeiro, senão pode acabar curando Sukuna. Enquanto os Shikigamis lutam com o professor, Sukuna está escondido nas sombras pensando que vai vencer, contanto que não deixe Gojo usar o seu vazio roxo. Sukuna então cobra Mahoraga dizendo que ele não é mais a sombra de Megumi, e sim a sua sombra agora. E no que parece usando uma técnica de corte do próprio Sukuna, Mahoraga decepa o braço de Satoru Gojo à distância. Agora Sukuna parte para o ataque para não dar tempo de Gojo se curar, mas mesmo com apenas um braço, o professor prepara sua técnica do Lapso Azul e o lança em Agito, que recebe o golpe e é completamente destruído pelo poder da gravidade. Além de tudo, esse golpe foi o segundo flash negro de Gojo, o que o faz entrar na zona, aumentando suas habilidades, e faz Sukuna suar frio pela primeira vez em 1000 anos. Com seu braço recuperado, ele volta a entrar em combate corpo a corpo com o Rei das Maldições e acerta um terceiro flash negro, que é defendido por Mahoraga, mas o joga para longe, dando tempo a Gojo para recitar encantamentos e fortalecer a sua técnica amaldiçoada. Satoru lança seu vermelho para cima e Sukuna rapidamente percebe seu plano e manda Mahoraga intervir. Gojo havia lançado o vermelho na direção do Lapso Azul, que havia destruído Agito e ainda estava ativo. Caso os dois poderes se chocassem, seria formado o vazio roxo. Mahoraga tenta destruir o orbe azul, mas obviamente Gojo não deixa e mete um socão na cara dele. Sukuna aparece por trás e lança um ataque para destruir o vermelho, mas Gojo também esperava por isso e receita encantamentos para fortalecer o azul, que pelo seu poder de gravidade atrai o golpe de Sukuna e o absorve. Nesse momento, Yuta se desculpa e agradece por não ter se envolvido. O vazio roxo estava completo. Podemos ver que o golpe em larga escala destruiu Mahoraga e deixou Sukuna à beira da morte. O golpe também acertou Gojo, mas devido aos flashes negros ele havia recuperado sua energia e já estava se curando. Agora Sukuna estava gravemente ferido, sem poder usar a sua expansão de domínio e agora também sem Mahoraga e sem as suas sombras. Enquanto isso, Satoru Gojo estava curado e com a sua energia recuperada devido ao flash negro. E então os espectadores comemoram. Satoru Gojo venceu. De repente, Satoru Gojo aparece conversando com seu falecido amigo Suguru Geto. Ele diz que não acredita que aquilo só podia ser brincadeira. Ele sempre dizia a seus alunos que quando morressem eles estariam sozinhos e ele estava rodeado de pessoas. Geto pergunta como foi a luta com o Rei das Maldições e Satoru Gojo diz o quanto ele era forte e isso que nem usou tudo que tinha. Ele diz que sente pena do Sukuna, pois Gojo achava que podia entender a solidão que ele sente por ser o mais forte, mas não conseguiu se equiparar com o Rei das Maldições. A cena corta abruptamente para Satoru Gojo cortado ao meio e Sukuna explicando para ele que a adaptação do Mahoraga nunca termina. Ele vai se adaptando e encontra várias formas de se adaptar ao mesmo golpe, e era isso que Sukuna estava esperando. Ele queria aprender com Mahoraga uma forma de passar pelo infinito de Gojo, e no momento em que Mahoraga arranca o braço de Gojo, ele havia entendido. Aquele corte do Mahoraga não tinha Satoru Gojo como alvo, mas sim aquele espaço onde ele se encontrava. A própria existência daquele espaço foi cortada. Sukuna conseguiu compreender e copiar o corte e o resultado estava ali, jogado no chão. Vencedor da Batalha dos Mais Fortes, Ryomen Sukuna.